Presentamos El Templo Viviente. A continuación. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando nesse tema de hoje. Estamos trazendo um programa especial de verdade presente para o povo de Deus, para a Igreja do Céu, a família celestial que está na terra. Meu querido irmão, ainda hoje nós estamos nesse mundo caído, mas Deus está chamando um povo para preparar-se para a sua vinda e também para o seu reino. Nesse momento, com bastante reverência, nós vamos convidar a você que nos acompanha para orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e misericórdia. Pedimos a tua bênção para a tua palavra, Senhor. Ilumina nossa mente, o nosso coração, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Senhor, e mais que tudo perseverança para permanecer fiéis aos teus caminhos. Abençoa o teu povo, a tua obra, a tua igreja, Senhor, o remanescente para esse tempo. Pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra vez queremos dizer que estamos muito contentes por poder colocar esse material à disposição da igreja e poder assim trazer essa contribuição no que diz respeito à mensagem da verdade presente. Estamos colocando bastante material sobre a verdade presente, a sacudidura, e hoje nós temos um tema muito importante que é mudando de lado. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, que nesse tempo muitas pessoas vão apostatar, mas ao mesmo tempo também hoje nós vamos ver que muitas pessoas virão à luz, virão à verdade, elas deixarão o terreno do inimigo e vão aceitar a verdade também, a verdade presente. Queremos então abrir a palavra de Deus e queremos pedir que você possa também passar a voz do trabalho que estamos fazendo. Estamos colocando bastante material para que tenhamos muitas pessoas participando dessa mensagem. Vamos estudar agora com reverência 2 de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo e o capítulo 3. O apóstolo São Paulo deixa aqui uma mensagem muito importante para a igreja do tempo do fim. Versículos 1 a 5. Diz assim a poderosa palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. A outra tradução diz assim: tempos perigosos. Nos últimos dias, o apóstolo São Paulo está comentando sobre o nosso tempo. Chegou um tempo, meu querido irmão, de uma grande crise. Uma hora, como diz Daniel 12:1, que virá um tempo de crises como nunca houve desde que existe pessoas na terra. Então, meu querido irmão, a Bíblia menciona que em esse tempo nós enfrentaremos um grande temporal. O livro de Mateus, capítulo 24, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, São Marcos 13, temos capítulos apocalípticos dando uma ideia de como serão os tempos difíceis, tempos de tribulação, essa tradução que lemos, tempos penosos. E quais seriam as características para esse tempo? Vamos ler o versículo 2. 2 de Timóteo 3:2 diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos,
amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios. E o versículo 3 menciona assim: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4 diz assim: sem afeição natural, sem afeição natural. E diz assim: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E agora vamos ver o versículo 5. Tem uma palavra importante para nós e diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Querido irmão, querida irmã, esse texto normalmente nós aplicamos como se fosse para o mundo. Então o mundo está desviado de Deus, está em apostasia, em adultério, está em idolatria, está em pecado. O mundo está apartado de Deus. Mas quando nós lemos detalhadamente esses versículos do capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim: sobrevirão tempos difíceis, penosos. Mas agora a pergunta em relação ao mundo que o apóstolo Paulo está comentando, ou é em relação à igreja? Nós já sabemos que o mundo está apartado de Deus, que o mundo não obedece a Deus, que o mundo está em idolatria, materialismo, paganismo. Mais que tudo, esse texto faz referência à igreja. E você vai dizer: pastor, eu não posso ver isso nesses versículos. Vamos dar uma pequena olhada em detalhes. O versículo 2 diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos. Agora o versículo 4. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Aqui nós temos uma pequena ideia de que realmente não está falando do mundo, porque o mundo não é amigo de Deus. O apóstolo São João, lá nas cartas, menciona que o mundo está em inimizade contra Deus. Mas o versículo 5 vai abrir claramente, meu querido irmão, a possibilidade para entender que está falando da igreja. Diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Quer dizer que aqui comenta a respeito da igreja. Agora nós podemos ir no versículo 2, assim: amantes de si mesmos. A igreja não é chamada para amar-se a si mesmo. Isso, meu querido irmão, é pecado, porque nós devemos amar primeiro e mais que tudo a Deus, depois ao próximo e último a nós mesmos. Então nós encontramos agora que o versículo 4 mencionou claramente, meu querido irmão, aqui como nós acabamos de estudar, de que nós devemos ser mais amigos de Deus que amigos dos prazeres. Mas esta situação agora é contrária, porque esse grupo de pessoas, no tempo do fim, vai ser mais amigo dos prazeres, da carne, do pecado, que amigos de Deus. E agora, claramente, o versículo 5 vai dizer: eles têm uma aparência, têm uma capa de santidade, mas não existe o poder, não existe a verdade, e portanto disse: aparta-te também desses. Então, meu querido irmão, nós hoje vamos estudar um tema muito importante. Já colocamos vários vídeos, colocamos vários programas, onde que nós estamos estudando a sacudidura. Já comentamos o tempo, as causas, as consequências. E hoje nós vamos ver, através da palavra de Deus, de que vai haver uma mudança de lado dos dois grupos. Primeiro que nós vemos na profecia que existe uma profecia que diz que grande multidão vai abandonar a igreja, a maioria vai abandonar a fé e vai ao mundo, vai passar para o lado de Satanás.
Mas ao mesmo tempo nós vamos ver também na revelação de que existe um grande grupo de pessoas que estão fora e que ao momento final aceitarão, como ladrão na cruz, aceitarão a graça e a fé verdadeira. Meu querido irmão, então nós colocamos o tema hoje, a sacudidura, mudando de lado. Eu quero dizer que esse tema de hoje é demais de pesado, muito difícil de engolir, porque ao estudar esses temas, nos dói o coração ao ter que apresentar esses temas, mas eles são necessários, por causa de que existe um plano para destruir a igreja, um plano para destruir o remanescente. Apocalipse 12:17 diz que Satanás está irado, encontra o remanescente, os descendentes da mulher estão fazendo guerra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, meu querido irmão, nós encontramos, através da profecia, que Deus agora manda 3 mensagens angelicais. A segunda mensagem diz claramente, condenando: caiu Babilônia. E essa mensagem que vai ser dada outra vez no capítulo 18, termina dizendo assim: caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Por isso São Paulo, em 2 de Timóteo 3,5, diz: afasta-te também destes. Quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus agora quer uma igreja limpa, pura, incontaminada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ele quer uma igreja santificada. Então, meu querido irmão, nós poderíamos estudar aqui várias parábolas, vários salmos, várias profecias, porque a Bíblia está rica em textos falando da urgência dessa preparação. Como diz, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 17, que diz assim: chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá subsistir? Quer dizer, um dia terrível, um dia grande, um dia espantoso está diante de nós, e agora vem a pergunta: e quem poderá estar de pé? E a resposta vai vir no capítulo 7, que vai estudar o capítulo dos 144.000, onde que aparece Jesus no mar de vidro, com um número de pessoas, como diz o capítulo 7, que saíram da grande tribulação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, existe muitas profecias que nós devemos conhecer, aprender, estudar, e como estamos mencionando, não devemos confiar em pastores, em denominações, nem na família, nem em nós mesmos. Estudando o tema da sacudidura, chegamos à compreensão que não podemos confiar nem em nós mesmos. Então a nossa única segurança é confiar em Jesus. Por isso que Apocalipse 14, falando dos 144.000, menciona que eles não têm nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma mentira na boca, e eles seguem o Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro. Por isso, então, nós comentamos já em vários outros materiais que a sacudidura vem por 2 maneiras bem destacadas. A primeira, Satanás quer sacudir-nos. Jesus falou assim, nós já estudamos em Lucas capítulo 22, Simão, Satanás me pediu para zarandear-te, mas eu rogarei por ti. E Pedro disse: não, Senhor, pois eu estou pronto até mesmo para ir à morte por ti. E Jesus disse: não, você não sabe. Essa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, por isso eu mencionei que agora nós não podemos confiar em pastores, nem em igrejas, nem na família e nem em nós mesmos. A sacudidura será tão poderosa, e comentei a palavra sacudidura, ela é um processo forte de violência para arrebentar a espiga, para arrebentar a vagem, a tirar o grão, separar o grão. A palha tem que ser queimada, o joio tem que ser queimado, e somente o que permanece leal e firme é o trigo, é o grão que não se vai perder.
Por isso, meu querido irmão, esse tema é um tema solene. E quando nós estamos comentando, meu irmão, minha irmã, de que agora vem a sacudidura, ela vem a nível individual e a nível coletivo, corporativo. E nós encontramos que existe uma sacudidura histórica que vai ser desenvolvida na vida de cada pessoa. Ellen White comenta que no seu tempo já estava em evidência, mas nós temos a sacudidura escatológica. E qual é a sacudidura escatológica? A parte de que Satanás quer sacudir-nos, também Jesus nos quer passar a ciranda. Ele vai passar a lanterna, diz o profeta Zacarias. Ele vai examinar cada caso. Por isso, meu querido irmão, agora nós devemos dar uma atenção especial à mensagem à Laodiceia, a mensagem da testemunha fiel e verdadeira. Por isso há muito que estudar, muito que aprender, e esse tema, meu querido irmão, minha querida irmã, é um tema solene, porque é o tema para o momento. Então nós estamos colocando esse material, por exemplo, a respeito do juiz investigador, que começou com os mortos e agora vai começar com os vivos. Esse tema é a mensagem, a verdade presente para esta hora. Devemos preparar-nos para esse juízo investigativo dos vivos. E o Senhor nos vai permitir ser sacudidos para ver nossa fé, se realmente é uma fé verdadeira ou nós estamos apenas por alguma outra razão na igreja. Então, meu querido irmão, a Bíblia menciona claramente aqui no capítulo 3 que os homens serão intemperantes, amantes dos prazeres, mais amantes de si mesmo e dos prazeres que amantes de Deus, e tendo uma forma de piedade, mas negando a eficácia dela, e disse: afasta-te deste grupo de pessoas. Então, meu querido irmão, hoje nós temos que estudar esse tema com bastante reverência. Vamos dar uma olhada em alguns livros. Eu tenho aqui O Conflito dos Séculos. Na verdade eu tenho em português, mas eu não marquei a página em português e eu agora não sei de memória. Eu vou ler em espanhol. O capítulo O Conflito dos Séculos, a mensagem final de Deus. Aqui está em espanhol assim. Página 666 diz assim: Conforme vem acercando-se a grande tempestade, muitos que professam crer na mensagem do terceiro anjo, porém que não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão a sua fé e irão a engrossar as filas da oposição. Uau! Esse texto é pesado, é difícil de estudar esse texto ao pensar que a nossa igreja, e eu posso dizer com todo o meu coração, a nossa amada igreja, porque eu, meu querido irmão, conheci a Jesus na igreja adventista, tinha 20 anos de idade, abandonei o mundo, fui para a escola adventista, fiz fiz o segundo grau, fiz a faculdade, fiz o mestrado. Então eu posso dizer que eu sou fruto da educação adventista, da pregação adventista, e também eu fui colportor, e também, meu querido irmão, eu tive o privilégio de ser desbravador, de participar do Cefesp, quer dizer, eu tenho uma vida na igreja adventista, e eu fui pastor 9 anos na igreja adventista. Então eu não estou vindo aqui para falar mal da minha igreja, eu não estou vindo aqui para jogar pedra ou derrubar o prato que eu estou comendo, eu não estou trazendo essa intenção de atacar a igreja, mas a intenção que eu tenho, meus queridos irmãos, é trazer a verdade que essa igreja tem até as últimas consequências, porque essa luz que eu estou lendo não é doutrina de outra igreja que está atacando a igreja adventista. Esta doutrina, meu querido irmão, é a doutrina do remanescente. Vai haver, já está à porta, uma grande sacudidura, e Deus vai permitir, meus irmãos, esse temporal para separar o ouro da escória.
o joio do trigo. Nós já estudamos isso em Mateus capítulo 13, nós já estudamos isso no livro de Mateus capítulo 3, quando João Batista disse bem claro: eu, na verdade, os batizo com água, mas aquele que vem, ele os batizará com fogo. Meu querido irmão, então agora Jesus vai limpar a eira, ele vai, meus irmãos, queimar a palha, ele vai arrancar e eliminar o joio da igreja. E por isso agora eu estou lendo aqui de que existe um grupo, e não é a minoria, e não é um aqui e um lá. Diz assim: muitos que professam crer na mensagem do terceiro anjo. Portanto, não está falando dos pentecostais, dos batistas, dos evangélicos. Aqui está falando claramente da igreja adventista do sétimo dia. E diz assim: porém, não foram santificados pela obediência à verdade. Abandonarão a sua fé e irão engrossar as filas do adversário. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora menciona que esse grupo vai unir-se ao mundo, e diz assim: unindo-se com o mundo e participando do seu espírito, chegarão a ver as coisas quase debaixo do mesmo aspecto, assim que quando chegue a hora da prova, estarão preparados para situar-se do lado mais fácil e de maior popularidade. Homens de talento, não são aqueles bem humildezinhos, simples, não, disse homens de talento e de eloquência, que se gozaram um dia na verdade, empregarão suas faculdades para seduzir e desviar as almas. Por isso que nós temos que agora, pregando esses temas da verdade presente, tornar conhecida esta verdade, que vai haver um grupo de pessoas que vai apostatar, que vai abandonar a doutrina verdadeira, porque na cabeça da maioria de nós está assim: quando a irmã White está falando que um grupo vai sair, não é que vai sair da igreja, porque se eles saíssem da igreja, pois já estaria resolvido o problema. Não, meu irmão. Eles saem da luz do Espírito Santo, mas eles permanecem na igreja para desviar a outras pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós pensamos assim, de que se eu estou na igreja, eu estou salvo. Se eu guardo o sábado, eu estou salvo. E se eu tenho esse tipo de pensamento, pois eu sou igual a um judeu. Os judeus por milhares de anos, 4 mil anos, 4 mil anos estavam, o povo de Deus, não os judeus, porque eles vieram na metade do caminho, mas por 4 mil anos o povo de Deus estava matando um cordeirinho e estava como que pregando que o cordeiro um dia viria e seria o verdadeiro sacrifício. Mas quando Jesus chegou, o que aconteceu? Eles não conheceram, eles não reconheceram o verdadeiro cordeiro e ainda por cima mataram o cordeiro verdadeiro. Então, meu querido irmão, agora está para acontecer a mesma coisa. Nós temos ideias equivocadas a respeito daquilo que nós vamos formando ao largo do caminho, e depois, quando vem a realidade, nós não podemos reconhecer aquilo que realmente Deus quer nos mostrar. Então disse claramente assim, que agora homens de talento e eloquência que um dia se gozaram na luz da verdade empregarão suas faculdades para seduzir e desviar as almas, se converterão nos inimigos mais ferozes dos seus irmãos de antigamente. Esse grupo, dentro da igreja, eles começarão a atacar aquelas pessoas que se levantam para pregar a luz completa da verdade. Por isso que hoje, quando alguém aparece com um livro assim como eu, O Grande Conflito, ou Eventos dos Últimos Dias, já dão de dedo, fanático, alarmista, e está trazendo perturbação na igreja, porque eles não querem que a vida deles seja perturbada ou denunciada, porque esta luz denuncia a vida de todos aqueles que estão sendo instrumentos do inimigo dentro da igreja. E por isso agora, meu irmão, cuidado, muitos ministros e irmãos já não creem no santuário, já não creem no juiz investigador, já não creem em Ellen White, a profetisa, já não creem nos livros do Espírito de Profecia, já não creem, não pregam, não aceitam, não vivem à luz da reforma pró-saúde. Por quê?
porque essa luz condena a vida deles e eles não querem que essa luz penetre na igreja ou que seja pregada dos púlpitos. Então, meu querido irmão, naquele tempo, diz aqui, essa mesma página, naquele tempo de perseguição, a fé dos servos de Deus será provada duramente, duramente. Eu poderia continuar lendo esse livro, O Conflito dos Séculos, é um livro poderoso, e nós temos que ler esse livro com oração, como a Bíblia, porque é uma luz poderosa para iluminar o caminho do remanescente nessa hora do fim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos aqui bastante luz. Eu tenho aqui agora comigo um livro que é O Perfil da Crise Vindoura. Eu não sei se esse título corresponderia com essas palavras em português, porque na verdade eu baixei esse livro da internet em espanhol, porque antes estava em inglês, mas agora já encontrei em espanhol, e eu imprimi esse material. E você pode ir também em Google e buscar esse material, chama El Perfil de la Crisis Venidera, em espanhol. Porém, quem fala português pode ler em espanhol. El Perfil de la Crisis Venidera. Baixa no teu computador e agora você pode imprimir, como eu fiz uma impressão aqui e agora eu tenho esse material. Então aqui nós vamos dar uma pequena luz sobre esse material, porque é poderoso. Ele tem mais ou menos o perfil desse livro, Eventos dos Últimos Dias. Na página 65 tem um capítulo assim, capítulo 7. El zarandeo e la omega de la gran apostasia. Esse capítulo 7 fala da sacudidura. Em espanhol é el zarandeo. Então, a apostasia omega, eu vou estar fazendo, se Deus permitir, um material sobre a apostasia alfa e a apostasia ômega, porque nós conhecemos muito pouco a história do adventismo e por não conhecer a apostasia alfa, nós não temos nem ideia da apostasia ômega. E se nós entendemos um pouquinho do que é o iceberg, que a irmã White comenta, e logo depois que ela teve essa visão, foi o desastre do Titanic, e esse navio então deu a ela uma compreensão da visão que a igreja ia chocar contra um iceberg. E agora, meus irmãos, no tempo do fim, a igreja também vai chocar fortemente contra a apostasia, contra o desânimo, contra as falsas doutrinas, contra a perseguição, o decreto dominical. Por isso que agora nós temos que ter uma ideia desse material que eu estou mencionando, da apostasia ômega. E esta apostasia ômega é a apostasia dentro da igreja, dentro da igreja. Então eu não quero comentar aqui sobre esse tópico, porque eu quero fazer um material específico, mas eu tenho um material aqui que vai ajudar bastante, para ter a compreensão desse tema que eu estou apresentando hoje. E já mencionei que esse capítulo da sacudidura nós encontramos no livro Primeiros Escritos, Preparação para a Crise Final, do Dr. Fernando Scheid, Eventos dos Últimos Dias. Também nós temos muito material no Conflito dos Séculos e também nesse livro aqui, El Perfil de la Crisis Venidera. Na página 75, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com você que me chamou a atenção. Diz assim: na obra final, eu estou traduzindo porque está em espanhol, na obra final Deus atuará de formas inesperadas. E chama atenção aqui o subtítulo. E diz assim o texto: eu tenho falado que outro anjo haveria de vir do céu com uma mensagem, toda a terra teria que ser iluminada com a sua glória. Seria impossível para nós dizer exatamente como virá essa luz adicional. Poderia apresentar-se em uma forma muito inesperada, de um modo que não estivesse de acordo com as ideias que muitos têm concebido. Então é o que eu comentei agorinha mesmo,
a respeito dos judeus. Eles tinham uma ideia de um poderoso general, um grande comandante que viesse libertar o povo judeu da escravidão, da opressão romana. E quando Jesus veio pobre, humilde, carpinteiro, veio de um lugar que não era um lugar famoso, então eles não tinham essa ideia do Messias. Eles não tinham uma ideia de um Messias sofredor, de um Messias que ia morrer. A ideia deles era de um poderoso comandante que libertaria o povo de Israel e que colocaria o povo de Israel na cabeça, outra vez, como nos tempos de Davi e Salomão. E quando Jesus veio humilde, rejeitaram. Aqui me está mencionando que ele poderia apresentar-se outra vez em uma forma inesperada, de uma maneira ou de um modo que não estivesse de acordo com as ideias que muitos têm concebido. Então, meu querido irmão, nós temos muita luz aqui para estudar, por isso nós vamos pouco a pouco, gota a gota, passo a passo, porque nós temos uma ideia assim que toda a igreja adventista vai ser arrebatada, que vamos todos, porque guardamos o sábado, somos o judeu espiritual agora, o Israel de Deus. Meu querido irmão, a Bíblia menciona que a vinda de Jesus vai ser uma surpresa. Não a vinda literal, mas a vinda de Jesus, especialmente, a mesma surpresa que foi para os mileritas. Os mileritas aguardavam a vinda de Jesus à terra, mas Jesus não viria à terra. A profecia era correta, mas Jesus iria do lugar santo ao lugar santíssimo para a presença do Pai. E agora a vinda de Cristo, meus irmãos, não é diretamente na terra, porque quando Jesus sai do lugar santíssimo, ainda vai ter um tempo em que nós não sabemos que ele saiu, mas já acabou a graça, terminou a oportunidade e não existe mais salvação nesse tempo em diante, e nem mesmo Satanás não sabe o horário, não sabe o dia nem a hora. Então essa é a surpresa da volta de Jesus. Mas quando Jesus vem literalmente, todos nós vamos saber, porque a terra vai estar desolada, vazia, as pragas desolaram a terra, já não tem mais condições de vida, pois agora o dia, a hora da vinda de Jesus vai ser anunciada. Então a vinda literal não é surpresa, o povo de Deus vai saber. O que é surpresa para nós é o momento em que cerra ou fecha a porta da graça. Por isso, meu querido irmão, agora essa sacudidura é importante para nós, porque é a hora de nós darmos uma demonstração ao universo de que nós amamos a Deus e que vamos ser fiéis a Jesus, ainda que tenhamos que depor a nossa vida em meio à pobreza, em meio ao sofrimento, em meio à fome, em meio ao calor. Nós somos seguidores do Cordeiro. Por isso que nós temos que derrubar agora essa confiança que nós temos de que sou membro da igreja, estou salvo, que eu guardo o sábado, estou salvo. Existe agora algo mais que nós temos que descobrir ao estudarmos esses temas de verdade presente. Por isso, meu irmão, é tempo de que nós agora devemos tirar o pó desses livros para outra vez começar como os meleritas a estudar a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, nós vamos ver dois movimentos agora. Um movimento de apostasia dos que saem da igreja e outro movimento de uma grande conversão dos que entram na igreja. Mas agora vem a pergunta: por que é que sai uma multidão? Porque eles não foram fiéis à luz que receberam, desvalorizaram a luz que receberam. E por isso, meu querido irmão, hoje Deus não pode converter o mundo, porque a igreja seria uma pedra de tropeço para essas pessoas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu dou estudo bíblico para um pentecostal, um pastor, um evangelista, e esta gente está acostumada a ir na igreja todos os dias, são fervorosos, eles são dinâmicos, eles dão glória, aleluia, e eles até gastam horas aí no chão orando. E vamos dizer que agora eles vêm comigo, pois eles agora entenderam a luz completa, tem toda a luz, tem toda a mensagem, e agora então eles vêm comigo e vão dizer assim:
Ok, vamos hoje à noite na igreja então? E eu agora fico preocupado e eu digo, mas hoje nós não temos culto? Ah, vocês não reúnem hoje? Não. Mas quarta-feira nós temos culto. Ah, ok. Então na quarta-feira ele vem comigo na igreja. E ele veio da igreja dele, onde que ele reunia todos os dias, pura emoção, puro ânimo, dando glória, e todos estão reunidos e tem tudo em comum. E agora chega na quarta-feira comigo, e aí ele olha para um lado, olha para o outro, está eu, ele e o pregador, porque não vê ninguém na igreja na quarta-feira. E agora chega um grupinho atrasado, 2, 3, e ele vai dizer assim, uau, essa igreja aqui está vazia. Ele vem de uma igreja cheia de fervor, cheia de consagração, entre aspas, e cantam meia hora, 1 hora, e dão glória, aleluia. E agora chega comigo um silêncio sepulcral, um túmulo nosso culto. E agora vem um pregador completamente despreparado, e dá um versículo como se fosse uma doutrina evangélica e rapidinho acabou e vamos embora. E esse pentecostal agora vem no sábado. No sábado ele chega, a igreja está lotada e muita gente. Ah, mas e onde que está esse pessoal durante a semana? Quer dizer que essa pessoa que era cheia de fé vai ver que existe a aparência de piedade, mas não existe o poder. Por isso, meu querido irmão, nós seríamos uma pedra de tropeço se essas pessoas agora viessem à fé, viessem ao conhecimento da verdade, eles entenderiam que essa verdade não tem poder, ela tem beleza, ela tem estrutura, é perfeita, a doutrina é perfeita, mas o povo não vive a verdade que possui. Por isso agora então Deus tem que quebrantar esse orgulho, esse egoísmo, esse amor ao pecado, esse amor aos prazeres e pôr esse fervor em mim. E se eu não aceito, Ele me vai eliminar, meu irmão da igreja, para que eu possa sair do meio do caminho e abrir o caminho para aqueles que vêm. E essa pequena ilustração que eu fiz, eu vou ler aqui, está na página 83, também tem uma matutina, alça tus olhos em espanhol, creio que seria levanta teus olhos em português, e diz assim, se fecha a porta da misericórdia para alguns, porém se abre para outros. Esse é o subtítulo, e já está dizendo claramente o que eu estava explicando, se fecha a porta de misericórdia, ou a porta da graça para alguns, e porém se abre para outros, quer dizer, Deus vai trazer a juízo primeiro aqueles que têm mais luz. Vamos ler o texto, diz assim, se tão somente o mundo pudesse conhecer o tempo da sua visitação, numerosos são ainda os que não ou nunca ouviram a verdade que deve prová-los em esse tempo. O Espírito de Deus ainda contende com muitos, ainda trabalha com muitos. Agora escuta, o tempo dos juízos destrutores divinos é tempo de graça para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor os mira, o Senhor os olha com amor, seu coração compassivo se comove, o seu braço ainda está estendido para salvá-los, enquanto que a porta da graça já se fecha para aqueles que recusaram entrar. E diz assim, multidões de pessoas que nos últimos dias escutaram a verdade pela primeira vez serão admitidas. Querido irmão, querida irmã, essa luz é a verdade que devemos agora pregar, que está fechando a porta da graça para nós, os que já conhecemos. E agora nós então estamos numa posição perigosa, porque toda a luz que foi revelada para nós vai ser requerida e vai ser investigada se foi colocada em prática. E no momento que nós não passamos pelo teste, agora a porta da misericórdia se fecha para nós e vai abrir-se para aquelas pessoas que são sinceras, mas que não conheciam a verdade. O outro texto que eu tenho aqui diz assim, o Espírito de Deus passará por alto aos que
tiveram seu dia de prova e oportunidade, que porém não distinguiram a voz de Deus, nem apreciaram os estímulos do Espírito Santo. Por outra parte, na hora 10ª, haverá milhares que encontrarão e reconhecerão a verdade. Eu estou lendo na página 83. Eu podia seguir lendo esse livro. Ficou muito claro, meu querido irmão, que agora, nesse momento, haverá um grupo de pessoas que vai abandonar a fé. Esse livro aqui diz assim, na página 68, a classe de adventistas que abandonarão a igreja. Diz assim: deixai que a oposição se levante, que o fanatismo e a intolerância regressem a empunhar o cetro e que o espírito de perseguição se levante, e então os tíbios, os mornos e hipócritas vacilarão e abandonarão a fé. Porém, o verdadeiro cristão permanecerá firme como uma rocha. Glória a Deus. Esse texto está no Conflito dos Séculos. O outro texto diz assim também claramente: não está muito longe o tempo quando cada alma terá que suportar a prova. Se nos colocará a observância do falso dia de repouso, o domingo, não? A prova será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Aqueles que hão cedido passo a passo às exigências mundanas e se conformaram aos costumes do mundo, cederão então aos poderes vigentes antes que submeter-se às burlas, aos insultos, às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Meu querido irmão, ficou muito claro de que nesse momento, meu querido irmão, Deus nos vai cobrar a luz que Ele nos deu. Já li em outro material, mas agora eu vou ter que ler outra vez isso, porque está no contexto do tema que eu estou mencionando. Eventos dos últimos dias, em espanhol, na página 46, diz assim: a missão distinta dos adventistas do 7º dia. Diz assim: o Senhor nos fez, ou nos tornou depositários da sua lei, nos confiou uma verdade sagrada e eterna que deve dar-se a outros mediante advertências fiéis, repreensões e palavras de ânimo. Os adventistas do 7º dia têm sido eleitos por Deus como um povo particular, separado do mundo, como um grande instrumento da verdade. Os tirou da canteira do mundo e os relacionou consigo mesmo. Fez deles representantes seus e os tem chamado para ser seus embaixadores durante esta última fase da obra de salvação. É solene esse texto. Lhes encargou que proclamem ao mundo a maior soma de verdade que foi confiada alguma vez aos seres mortais, as advertências mais solenes e terríveis que Deus alguma vez entregou aos seres humanos. Meu querido irmão, nós fomos chamados com um plano muito solene. Pregar as mensagens do 1º, 2º e 3º anjo. Em um sentido muito especial, os adventistas do 7º dia têm sido colocados no mundo como sentinelas e transmissores de luz. A eles foi confiada a tarefa de dirigir a última admoestação a um mundo que perece. A palavra de Deus projeta sobre eles uma luz maravilhosa, uma obra de maior importância ha sido confiada, proclamar as mensagens do 1º, 2º e 3º anjo. Nenhuma outra obra pode ser comparada com esta e nada deve desviar a nossa atenção a ela. Por isso, meu querido irmão, Deus nos deu um trabalho tão solene como havia dado ao povo de Israel e nós falhamos em executar o plano de Deus. Não pregamos a mensagem, não concluímos a mensagem, não ganhamos o mundo para Cristo. E, portanto, diz esse livro, meus irmãos, que a Igreja Adventista agora vai ser pesada na balança de Deus
e julgada por la luz que foi concedida. Isso está na página 61. Eu já não posso continuar lendo porque o tempo já está se acabando, mas só um pequeno parágrafo disse, página 61, a menos que a igreja contaminada pela apostasia se arrependa e se converta, comerá do fruto das suas próprias obras, até que seja aborrecida, ela se aborreça a si mesmo. Meu querido irmão, a igreja está sendo pesada na balança do santuário. Nesse momento, nós temos então que agora entender que Deus nos vai chamar a prestar contas do conhecimento e da luz que Ele nos deu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está a palavra de Deus. Diz assim o livro de São João, capítulo 10, diz bem claro, meus irmãos, versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Agora Jesus vai buscar então as ovelhas de fora. E para usar, meus irmãos, como instrumento nessa última pregação, ele vai usar aquelas pessoas que como José, que como Daniel, que como João Batista, se consagraram, aceitaram toda a luz e colocaram a sua vida para servir ao Criador. Agora, meu querido irmão, aqui diz assim, esse livro Maranata, diz assim na página 249, diz assim, uns poucos, sim, só uns poucos, dentre o grande número de habitantes da terra, serão salvos para a vida eterna, enquanto que as massas que não aperfeiçoaram as suas almas na obediência da verdade, serão destinadas para a segunda morte. Enquanto se prossegue o juízo investigador no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos são quitados do santuário, deve levar-se a cabo uma obra especial de purificação, de liberação de pecados entre o povo de Deus na terra. Será que entendemos bem? Agora, meu querido irmão, Deus quer ter um povo limpo, um povo santo, um povo puro, e esse remanescente vai ser os que passarão pela sacudidura e que vão ser agora agraciados com o poder do Espírito Santo para a última obra, que é abrir a porta de misericórdia para o mundo de afora. Portanto, meu querido irmão, hoje nós estamos vendo um tema muito solene. Haverá um grupo que vai passar de um lado para outro, e nós então devemos entender que na mesma proporção em que aqueles que apostatam abandonam a fé, então as pessoas de fora virão preencher o lugar que ficou vazio. Diz assim, página 186, e já vamos terminando, eventos dos últimos dias. Novos conversos tomarão o lugar daqueles que saiam. Na sacudidura, alguns foram deixados ao lado do caminho, os descuidados, indiferentes, os que não se uniram com aqueles que apreciavam a vitória e a salvação o bastante para perseverar e anelar orando angustiosamente por elas, não as obtiveram e ficaram jogadas nas trevas, e os seus lugares foram ocupados em seguida por outros que se uniam às filas de quem haviam aceitado a verdade. E as filas raleadas, as filas diminuídas, serão completadas por aqueles que Cristo representou, como vindo a 11ª hora. Meu querido irmão, aqui está a mensagem para esse tempo. Deus está chamando um povo de fora para cobrir a falta que vai fazer aqueles que saíram e que abandonaram a fé do terceiro anjo. Que Deus nos abençoe para que possamos permanecer firmes e leais a Jesus nessa hora, firmes e leais à mensagem do terceiro anjo, e que possamos ser um instrumento de Deus nesta hora final, como foram os apóstolos que saíram do judaísmo e serviram a Jesus naquele tempo. Que Deus
nos abençoe. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Guarda-nos, Senhor, do poder do mal. Ajuda-nos a compreender esta mensagem para esse tempo, a verdade presente. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes e leais a Jesus, em nome de quem pedimos agradecidos esta oração. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.